Você sabia que a salvação sempre é uma iniciativa de Deus? No estudo de hoje, nós vamos continuar entendendo que não há mérito algum em nós. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio ter a sua companhia. Obrigado porque você está aí junto com a gente. Este é o programa Escola Bíblica da TV Novo Tempo, canal da Esperança. Aqui nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, através dos guias de estudos que sistematizam temas bíblicos, histórias. A gente aprende mais da Palavra. E eu quero convidar você a ser aluno dessa escola, uma escola que é a maior que a gente tem, né? Uma escola interativa. Você recebe seu guia de estudos aí na sua casa, você preenche, você acompanha os programas e se você tiver dúvidas, comentários, nós sempre estamos à disposição. A gente quase não tem falado aí o telefone, o nosso WhatsApp, melhor, porque a gente se preocupa aqui com o tema, né? Mas é o 12981091268, tá? 12981091268. Mas minha motivação é: tenha o seu guia de estudos, peça, é gratuito. Vou olhar para cá de novo para você poder ver aí, ó, um pouco da animação, do conteúdo. O conteúdo excepcional, uma diagramação excepcional, vale a pena você ter na sua casa o guia desta temporada, A Cura do Pecado. Nós vamos concluir hoje o tema número 4 e já vamos para o tema, já vamos dar uma introduzida aí, a gente tem falado, porque um tema está relacionado ao outro, a lei e o pecado, e o tema salvação, como a salvação que a gente tem um dia vai ser evidenciada para sempre na eternidade e como um dia nós seremos livres definitivamente da maior consequência do pecado, que é a morte. Então, peça seu guia de estudos, ele é gratuito, vai aparecer na sua tela o nosso WhatsApp, vai aparecer o nosso site e também o telefone para você ligar no horário comercial. Quero orar para que a gente reinicie aí mais uma vez o entendimento da Palavra de Deus, a gente reinicie o estudo e termos o entendimento da Palavra de Deus. Sempre gosto de mencionar que o poder da Palavra, ele não é natural, né? O poder da Palavra é sobrenatural, porque o processo de composição da Bíblia foi sobrenatural. Talvez você está me assistindo e diga assim: olha, pastor, agora eu não entendi isso aí, você deu uma viajada aí. O texto bíblico transforma a vida das pessoas. Creia nisso. Eu tenho o privilégio de, ao longo do meu ministério, 29 anos, ver vidas sendo transformadas. Por isso eu convido você a procurar conhecer a Bíblia. A composição foi sobrenatural, o Espírito Santo guiou o autor bíblico e o Espírito Santo também nos guia para que a gente entenda. Ele ilumina a nossa mente. E o Espírito Santo, segundo o texto bíblico, é uma pessoa da divindade. E eu quero orar nesse momento para a gente ter entendimento. Pai, mais uma vez estamos juntos para estudar a Bíblia. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Eu te agradeço por esse privilégio e peço também uma bênção sobre cada um dos nossos
telespectadores, aqueles que param nesse momento, aqueles que talvez estarão ali fazendo uma atividade, mas estarão ouvindo. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A gente vai ler alguns textos do livro de Romanos, que tem sido o que a gente tem lido com mais frequência dentro desse tema da lei. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo 8. Quero resgatar um pouquinho alguns textos que eu li ontem, tá? Então hoje a gente vai concluir a lição número 4, que é a lei e o pecado. E depois vamos para o tema, a gente já vai dar uma pequena introdução para o tema que vai na sequência, que é o tema da salvação e a morte. Esse texto eu li ontem, quero começar resgatando ele, porque ele tem uma referência bem interessante, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, né? Nós somos salvos pela graça, isso não é um mérito nosso, mas é um dom de Deus. Paulo escrevendo aos cristãos na cidade de Éfeso, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então veja só, as obras não me salvam, a salvação é pela graça, mas nós somos feituras de Deus, ou seja, o grande objetivo do plano da salvação é devolver para a gente a imagem de Deus, para que a gente reflita, a gente evidencie boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente falou ontem, a expressão, a sua lei moral, para que nós fôssemos conduzidos, é o caminho da salvação. Portanto, vamos deixar claro aqui esse tema da relação que existe entre graça e lei, a dificuldade que a gente tem de ajustar esses dois temas. E esse texto aqui nos ajuda a entender. Graça é o amor espontâneo de Deus para aquele que não merece. Deus nos ama apesar de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, uma tendência para o mal. Então a graça é o amor espontâneo de Deus. Eu não mereço, mas a lei de Deus é a evidência dessa graça que eu recebi. Porque o Espírito, ele me toca para ter a percepção de que o Senhor está oferecendo sua graça para mim. Ele me toca, ele me dá lucidez. E agora o Espírito me dá liberdade e eu acesso a minha vontade. Então, Deus não me obriga, eu tomo a minha decisão. O Espírito me chamou a atenção e eu tomo a minha decisão. Se eu quero ou não quero receber essa graça e agora passar pelo processo da salvação que a gente vai estudar na sequência. Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, na natureza pecaminosa, como pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. O Senhor revelou isso. E o verso 8, e Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí vem uma coisa importante, e ontem eu terminei lendo a parábola do fariseu e do publicano, mostrando que o fariseu achava que pelos seus méritos ele seria aceito, por aquilo que ele fazia. Já o publicano reconhecia que era pecador, e todos nós somos. E esse reconhecimento o aproximou, fez com que ele fosse aceito diante do Senhor Jesus. E a partir dessa aceitação, o que acontece com o indivíduo? O que acontece conosco? Agora a gente começa a viver aquilo que Paulo diz, nós somos feitura de Deus, ou seja, a imagem de Deus está sendo restaurada na nossa vida a partir do momento que eu aceitei a salvação e vou vivendo aquilo que Ele deixou, porque eu fui preparado para viver boas obras. Essas boas obras, elas não são meritórias, mas elas são o meu conduto ao lado do Senhor Jesus
para que haja uma transformação no meu coração. E quanto mais eu viver isso, maior a minha disposição, maior a prática. Quanto maior a prática, maior o processo de transformação do meu coração. Quanto mais eu faço bem, mais o bem começa a ser internalizado em mim e na minha vida. A salvação na Bíblia, a gente vai ver isso a partir do próximo estudo, do próximo tema, é sempre iniciativa de Deus. Por que a gente está enfatizando isso? Porque eu não preciso achar que eu vou conquistar a salvação a partir da minha iniciativa de prática de obras. Dá para entender isso? A salvação sempre é a iniciativa de Deus. Deus olha para mim e para você. E eu gosto de pensar assim, olha, Deus não nos vê por atacado. Deus nos vê de forma individual. E isso é um mistério, de coração isso é um mistério. Porque o processo cognitivo, ou seja, o que rola aqui na cabeça de cada um de nós é diferente. Cada um tem um processo. Eu posso falar uma coisa para você agora e você dizer assim, entendi, é isso mesmo. Mas alguém pode estar me ouvindo e dizer assim, não tem nada a ver, não é assim. Mas o Espírito vai trabalhando na mente de cada um, sabe? Constantemente. Deus vai dizendo assim, é isso, é isso. E o tempo de cada um, só Deus sabe. E Deus respeita esse tempo. E olha, se a gente ampliar essa reflexão para diferentes culturas no mundo, por exemplo, isso se torna ainda mais complexo. E aí entra uma das coisas mais fascinantes para mim, que são mais encantadoras, que é o amor que Deus tem por cada pessoa no mundo inteiro, respeitando a sua individualidade, respeitando sua vontade, mas se apresentando para Ele. Então eu queria dizer para você que quando eu digo assim, que a salvação sempre é a iniciativa de Deus, é para te dizer que por mais que você faça, vou repetir, né? Vou repetir para não pegar só a metade da fala. Por mais que você faça, isso não vai lhe fazer alcançar a salvação. Não. Mas não estou dizendo que você não deva fazer, mas é a motivação pela qual você faz. Não deve ser, eu vou conquistar. Eu citei isso ontem também. Vamos lá. Sequência aqui para a gente. Então, entender que é sempre uma iniciativa de Deus é primordial para a gente. A graça prepara a alma para entrar no estado inicial de aceitar a salvação. Esse é o processo. Ela, sabe, a graça prepara a minha alma. Então, mas o Espírito diz assim, olha o que Deus está te oferecendo. E a hora que eu aceito, haverá esse processo de mudança em mim. E a lei agora tem um outro significado. A gente vai trabalhar um pouquinho mais isso após o intervalo. A gente já volta. Estamos de volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus através dos guias de estudos que são produzidos aqui no nosso departamento de Escola Bíblica. Vamos lá, aquele recadinho rápido para você não deixar de pedir, quero motivar você, o seu guia de estudos. Olha, WhatsApp, manda mensagem para o WhatsApp agora, aqui ó, só dizer, eu quero. Vai aparecer um link, preencher o link, escolher o estudo, tá? Bem fácil. É o 0 operadora 12, é o 12, né? Não precisa dizer operadora, que é o WhatsApp. 12 9 82 44 44 49, tá? Nosso site. Deu para tirar fotinho? Deu, né? Nosso site, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você também vai ter que clicar ali, tem uma aba, escolher o estudo, preencheu, vai receber aí. Ou ligar no horário comercial para a gente.
0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos, A Cura do Pecado, que é o nosso estudo desta temporada. Vamos lá? Vamos concluir o tema número 4, a graça prepara a alma para entrar no estado inicial de aceitar a salvação. Aí, nesse estado inicial de aceitar a salvação, eu começo a viver aquilo que Jesus Cristo quer para a minha vida e assim eu vou sendo transformado. Romanos capítulo 8, verso 1, já li esse texto, mas eu quero concluir com ele a ideia porque a gente vai analisar rapidamente os mandamentos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Eles aceitaram a graça do Senhor Jesus. A lei dizia para eles, vocês erraram, a lei condenava. Mas a lei agora, na sequência, ela vai, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Antes a lei me condenava, me mostrava meu estado. Mas agora a lei do Espírito da vida em Cristo, ou seja, foi o Espírito Santo que trabalhou na minha mente mostrando que eu necessitava do Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo que trabalhou, quando eu digo trabalhou, me despertou. E o exercício da vontade, eu é que fiz a minha escolha. Mas o Espírito Santo trabalhou. Ele despertou a graça, me conduziu a Cristo e esse Espírito agora, em Cristo Jesus, me leva a Cristo Jesus e me conduz para eu viver. É o que no capítulo 8 de Romanos nós entendemos como a luta da carne e a luta do Espírito. Ou seja, a minha natureza carnal, minha vontade de fazer as coisas erradas e agora a natureza espiritual que está sendo implantada em mim, o processo de mudança mental que acontece. E olha o que diz na sequência, para a gente entender, o verso 3, porquanto o que for impossível à lei, tirar o meu pecado, porque a lei me aponta, a lei me mostra o que está errado, no que estava enferma pela carne, essa natureza pecaminosa, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei não pode me tirar o pecado. Somente o perdão e a transformação vêm através do Senhor Jesus. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me conduz a viver essa nova vida que é essa lei. Eu estou debaixo da graça, né? E a gente já leu, Paulo vai dizer claramente, eu não anulo, né? Não anulo o meu compromisso com a lei através da fé que eu tenho em Jesus Cristo, da graça que eu recebi. Mas agora, vivendo essa graça, isso vai sendo colocado no meu coração. Sequência para a gente refletir verso 4, a fim de que o preceito da lei, olha só que interessante, se cumprisse em nós, que não andamos agora segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, eu posso cair? Posso. E mais uma vez eu sou justificado. E eu citei isso, não sei se foi ontem, mas agora isso não é deliberado, ou seja, eu sei que eu preciso passar por um processo de transformação. Eu sei que agora tem um novo caminho na minha vida. E eu quero rapidamente citar para você, para concluirmos esse estudo, os primeiros 4 mandamentos, e isso está em Êxodo capítulo 20. Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai encontrar. A gente tem do 1 ao 4 as referências que a gente faz do Novo Testamento, que nós já citamos, que é amor a Deus primeiro, que é o grande preceito da lei, que o Senhor Jesus vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Então, se amar a Deus é uma visão positiva, o Senhor não está querendo que eu tenha uma visão negativa. Essa é a forma de expressar e de fazer com que eles entendessem. Mas a visão positiva é somente Deus deve ser o Deus que governa e que dirige a minha vida. Somente Deus é que é a fonte de toda adoração. Por isso eu não vou fazer nenhuma imagem de escultura.
Eu vou adorar fielmente ao Senhor. Somente Ele é que deve ser honrado e adorado. Eu vou honrar o seu nome, não vou tomar o seu nome em vão. Esse nome deve ser honrado. Esta é a visão positiva e eu vou manifestar isso na minha vida. E eu também vou obedecer o dia de guarda. Eu vou guardar o sábado, porque nesse dia eu tenho a certeza da minha origem, de onde eu vim, eu tenho a certeza do meu encontro com Deus, que Ele se preocupa comigo, e eu sei para onde Ele vai me conduzir, porque o sábado me lembra que Deus é eterno e que eu fui feito para viver a eternidade. Por isso, ainda que eu passe pela morte, a gente vai ver isso no próximo estudo, o Senhor um dia ressuscitará aqueles que dormiram e que estão no pó da terra. Isso é uma bênção para a nossa vida. Então, essa é uma visão positiva a respeito da lei, que está em Êxodo capítulo 20. E a segunda parte, que é amar ao próximo como a si mesmo, que resume toda a lei, com uma visão positiva. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Eu estou evidenciando na minha vida, do primeiro ao quarto, que Deus é o principal. E agora, quando Deus se torna o principal, o próximo também vai ser respeitado. Eu também vou preservar a vida do meu próximo. Eu vou cuidar, porque ele é importante para mim também. Sétimo mandamento, eu vou respeitar a intimidade, aquilo que Deus reservou para ser uma bênção, que é o envolvimento sexual íntimo. E eu vou respeitar isso dentro do que Deus propôs, dentro de um compromisso para a vida inteira no casamento, entre um homem e uma mulher. Essa é a visão positiva. A partir do momento que eu começo a receber a graça e vivo isso, eu encontro satisfação e prazer na vida, que é o que o Senhor deseja. Sequência, eu vou respeitar aquilo que pertence ao outro, porque ele é importante para mim. Então, aquilo que pertence ao outro, eu vou zelar. Não, eu não vou tomar. Olha como o cérebro é, né? A gente sempre tem a visão negativa. Não, né? Eu quero dizer o não. Mas vamos pensar em preservar aquilo que pertence a outra pessoa. Essa é a visão positiva da lei e do processo de salvação que começou no meu coração. Eu vou respeitar a vida desse indivíduo. Eu vou me manifestar positivamente sobre quem ele é. Eu vou exaltar quem ele é, mesmo que eu tenha tendências ou que eu tenha informações e que eu tenha razões para denegrir a imagem, eu vou preservar isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando no meu coração. Porque eu agora entrei no caminho da salvação. Eu não vou fazer isso para conquistar algo. Não. Eu vou fazer isso porque eu fui conquistado por Ele, o Senhor. Sequência, o último, né? Eu vou respeitar aquilo que pertence ao outro e vou desejar que ele prospere e vou buscar as minhas realizações através da minha motivação e não por aquilo que pertence a outra pessoa ou por aquilo que ele conquistou. Aquilo que é dele. Eu não vou tirar e nem vou desejar. Uma visão positiva. E quero concluir com um dos textos que talvez resumem mais todo esse tema a respeito da lei. São João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a visão positiva que o Senhor dá. Qual é a motivação? A motivação é que a natureza divina, quem Ele é, está sendo restaurado em mim e Ele é amor. É desafiador, eu sei que é desafiador. É desafiador amar quando você é odiado. É difícil amar quando você é injustiçado.
Somente o poder de Deus pode fazer essa mudança dentro de nós. Isso é sobrenatural, não é natural. Eu quero te convidar nesse momento, quero orar por você, para que haja essa transformação mental e a gente consiga viver isso. Viver com Cristo, viver a lei, os seus ensinamentos. Pai, obrigado pela morte de Jesus. Obrigado pela graça. Obrigado pelo poder do Espírito. Obrigado porque mesmo no meio de uma desgraça, o Senhor revela a sua graça. Que a gente aceite esta graça em nome de Jesus Cristo. Amém.